Na manhã de hoje, nós retomamos os nossos estudos, tendo por norte as questões que vão de número 473 a 480 do Livro dos Espíritos, dentro do contexto da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos ver Kardec analisar a possessão. Aldous Huxley, o célebre escritor inglês, que viveu de 1894 a 1963, nos legou páginas de muita profundidade e de perquisição. Nos trouxe poemas, nos trouxe narrativas. Sua obra mais famosa, Admirável Mundo Novo, é colocada entre os clássicos da literatura mundial. E ele, que experimentou dores diversas e adversas, a principal talvez tenha sido a da quase cegueira aos 15 anos, o que o levou a ter que aprender o braille para não se privar da possibilidade da leitura, e que usava o mecanismo de ditar para não perder a produção, em uma obra um pouco desconhecida, mas que se adequa perfeitamente ao que vamos abordar hoje, analisa a questão dos chamados processos possessivos em Os Demônios de Loudun, escrito no ano de 1953. Huxley tem a oportunidade de passar pela temática que levou o professor Rivail a justamente questionar os espíritos acerca do que se denomina o domínio de um espírito desencarnado sobre alguém que se encontra encarnado. Mais tarde, nós iremos aprender que o processo também pode se dar na mão invertida, fazendo com que o encarnado se constitua no grande algoz e perseguidor, mercê o seu pensamento, daqueles que já estão desencarnados. É muito difícil, como dizem os críticos da obra de Huxley, particularmente Os Demônios de Loudun, não encontrar na Idade Média e na Renascença referências a processos assim. Vivia-se numa grande fase em que o mundo aos poucos iria preparar-se para o surgimento de novas e vitais informações aptas a nos colocar dentro de uma ótica que a doutrina espírita explora, porque leva em conta a racionalidade e não mais e tão somente a fantasia. É muito difícil, pois, não encontrar relatos assim. E usando uma forma de narrativa histórico-ficcionista, da qual o grande mestre talvez seja Ginsburg, na escola francesa, Huxley nos fala a respeito de um padre que preenche todos os requisitos dos padres daquela época, o que, aliás, levou a sabedoria popular a cunhar aquele ditado: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Grandier, este personagem das páginas do livro aqui referido, é um padre muito bom na oratória, mas um mulherengo de mão cheia. Chega mesmo a escrever um livro a respeito do celibato, livro no qual ele escreve o seguinte: uma promessa de cumprir o impossível não é obrigatória. Para um homem jovem,
a castidade é impossível. Logo, nenhum voto que requeira tal castidade é obrigatório. Não estamos obrigados a promessas obtidas através de coação. O sacerdote não adota o celibato por apreciá-lo, mas somente para ser admitido nas ordens sacras. E é isto que vai fazer com que Grandier se envolva com uma prioresca, a chefe de um convento, e a rejeite, o convento na cidade de Loudun. E ao rejeitá-la, esta jovem Joana dos Anjos, que dirigia outras freiras dentro daquela instituição religiosa, afirma-se possuída pelo demônio e acusa nos depoimentos que presta, bem como as outras 90% das irmãs, o padre de bruxaria, de feitiçaria. Qual o final do livro? Não conto. Vocês depois procurarão saber. O fato é que Kardec começa... É isso, deixa eu explicar antes que o livro não é espírita, tá? Tá aqui, Os Demônios de Loudun, não é espírita, então não adianta pressioná-lo ao pessoal, eu quero aquele livro que o Nazil citou. Não tem. Mas tem PDF, dá para encontrar fácil em buscas que se façam no local certo. Na questão de número 473, Kardec quer saber dos espíritos o seguinte: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa encarnada, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar de outro que se acha encarnado neste corpo? A resposta é não. Não, por quê? Porque o espírito não entra no corpo de quem quer que seja, como nós entramos de uma casa, como nós entramos aqui. O que existe é sintonia mental. E aquele que se sente cercado por influências de tal natureza é porque tudo fez e faz para experimentá-las, para senti-las. O que temos, meus amigos, é uma grande questão de sintonia, e é o encarnado quem deve exercer o controle de maneira a afastá-la. Estamos diante do que em o Evangelho, em o Livro dos Médiuns, em a Gênese, será estudado sob a ótica da obsessão, que, na visão espírita, admite gradações. Num exemplo muito simples, Divaldo Pereira Franco faz uma analogia entre a gripe e o câncer de pulmão, nos dizendo que gripe todos temos. Daí porque em o Livro dos Médiuns, Kardec vai fazer referência às obsessões simples. São aqueles estágios de influência que todos nós experimentamos e experimentaremos cada vez mais, na medida em que formos nos inteirando de que a realidade espiritual não está longe de nós, mas está ao nosso lado. Assim como nos influenciamos mutuamente, também influenciamos e somos influenciados por essa realidade que está à nossa volta, a realidade espiritual, que não está distante, como muita gente imagina. Estamos no meio dela, diferenciados pela vibração. A nossa vibração é mais densa, porque estamos momentaneamente, apenas momentaneamente reencarnados. Mas voltaremos. Para onde? Para esta realidade vibracional que está aqui. Após a obsessão simples, Kardec desenvolve estudos sobre a obsessão dita por fascinação.
onde o espírito que está desencarnado exerce sobre aquele espírito encarnado uma influência fantástica, expondo-o algumas vezes ao ridículo, conduzindo-o como se ele encarnado fosse o único certo numa corrente em que todos vêm na direção oposta a que ele vai. Certas obras mediúnicas que circulam por aí são exatamente a reflexão mais pura e clara de que a fascinação existe, porque espíritos pseudo-sábios, adotando nomes respeitáveis no movimento espírita, escrevem bobagens indignas de serem publicadas, porque seus médiuns são fascinados e, em troca do aplauso fácil, da venda das obras que produzem, disseminam no meio espírita para os incautos, os que não estudam, absurdos, indignos de serem rotulados como espíritas. A fascinação produz isso. E qual o estado mais grave? O da subjugação, ou chamada possessão demoníaca, porque há uma ideia equivocada acerca da palavra demônio. O daimon, o daimo no latim, o daimon no grego, significa gênio, sorte, destino, manis, na palavra daimones. Tanto no latim como no grego, nós temos uma ideia de seres incorpóreos. Seres incorpóreos que nos envolvem, nos aconselham para o bem ou para o mal. Sócrates, como registra Platão nas páginas dos diálogos, notadamente quando fala acerca do processo que ele desenvolvia para nortear o seu magistério, nos revela: escutava o seu daimon, escutava o seu espírito protetor. Daí a personificarmos na subjugação, na fascinação ou na obsessão a intervenção de um ser que muitas vezes tem mais poder do que Deus, vai o tamanho da nossa ignorância. Os espíritos nos influenciamos mutuamente, estejamos encarnados ou não. Quem sabe um dia teremos condições de desenvolver uma análise talvez sobre a chamada auto-obsessão, em que o próprio sujeito se constitui no seu algoz. E as razões que nos levam a isso, bom, essas mereceriam um seminário e não uma palestra, uma exposição de 30 minutos ou 60 que o seja. Na questão subsequente, Kardec então vai a fundo. Se não há possessão, não existe a possibilidade de dois espíritos coabitarem o mesmo corpo. Pode a alma ficar na dependência de um outro espírito, de modo a que se sinta subjugada, obsidiada, a ponto da sua vontade vir a achar-se paralisada? Sem dúvida, são esses os casos de possessão, mas preste bem atenção. É preciso que saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Mas como eu posso consentir? Os espíritos são claros: por sua fraqueza, por desejar ser obsidiado, ser subjugado. Como? Sim, por sua fraqueza. A nossa fraqueza moral, que sempre adia para amanhã a mudança que já deveríamos ter feito antes de ontem. Sempre se dá inúmeros créditos, quando na verdadeira contabilidade da vida somos detentores de largos débitos
e insistimos em não nos ajustar com eles, postergando, adiando. Nós achamos que o reino dos céus vai cair de maduro, ou seremos levados a ele sem esforço. Felizmente, o aluno, não do Nasil, mas de Herculano Pires, aprendeu, como o próprio professor, entre aspas, busca aprender com Herculano Pires, com Jesus, com Kardec, que sem o nosso esforço nada se concretizará. Sem a nossa luta, sem o nosso empenho, não seremos melhores. Chega de histórias fantasiosas, chega de ilusões teológicas, chega de ideias fáceis. O homem só progredirá mercê o seu esforço, mercê a sua mudança. E nós que somos tão ávaros, tão duros com os erros alheios, precisamos passar a ser duros com os nossos próprios erros, corrigindo-nos, modificando-nos, descobrindo, mercê o exame que devemos fazer todos os dias. Quais são aqueles pontos que temos que melhorar e correr? Porque, como veremos ao término do nosso encontro, sem reforma, pode ser que mais adiante soframos processos assim. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Claro, sempre é possível, a quem quer que seja, mas precisa ter vontade. E a primeira e principal vontade é de ser melhor. Mas não é uma vontade anunciada, é uma vontade que precisa ser concreta, efetiva. Nós nos conhecemos, meus amigos. Nós sabemos aonde pisamos na bola. Nós sabemos o que temos que nos ajustar, onde temos. É aí que começa o nosso desafio. Identificando, temos que corrigir, temos que modificar. Afinal de contas, vamos passar pela existência, ainda mais numa existência em que a pessoa se aproximou do conhecimento espírita, sem promover mudanças. Como aportaremos agora na realidade espiritual? As outras reencarnações, nós não tínhamos a doutrina espírita. E agora que temos? O que apresentaremos? Como será o nosso despertar na realidade de onde procedemos? E vamos voltar. Muitos mais tarde, outros mais cedo, mas voltaremos. E quais serão as contas que teremos a apresentar? Talvez as do Frederico Figner. Uma folha de serviços prestada ao movimento espírita, mas não bastou. Um grande devotamento à causa, mas à própria causa, e a do bem, Frederico. O seu obsessor, nas páginas de Voltei, referidas aqui anteriormente, foi muito claro. Que bom que você me mandava seguir a luz, mas não a sua, porque a sua não existe. É assim que devemos pensar, construir em nós este processo. Pode acontecer, quer saber Kardec, que a fascinação seja de tal ordem que o fascinado, o subjugado, não a perceba. Sendo assim, pode uma terceira pessoa trabalhar, fazer com que isto ocorra? Sim, mas esse terceiro tem que ser um homem de bem. Um homem cujo exemplo, cuja moralidade fale mais alto aos espíritos. E é por isto que das atividades técnicas mediúnicas, porque a reunião mediúnica é uma reunião técnica, uma reunião em que pessoas precisam saber o que estão fazendo. Não é uma aventura qualquer, vamos ouvir os espíritos. Não. Nós vamos dialogar com os espíritos e vamos mostrar que entendemos o que está acontecendo. Esta reunião não é brincadeira.
E das mais graves, a reunião que trabalha com processos obsessivos exige dos seus integrantes um esforço moral imenso. Porque são os espíritos que a ela comparecem que, via de regra, desfiam todas as atividades em que estivemos durante a semana. Puxa, que maravilha que você é um bom pregador aqui, porque fora daqui você não presta. E aí conta a vida do sujeito. Médium, que bom, hein? Vou te contar onde você se realiza bem como médium. E lá vem o desafio todo. Conta tudo. E a gente fica com a cara onde? Onde precisa estar, né? Entre as mãos e com vergonha. Por quê? Porque nós somos bons de bico, bons de propósito, mas de concretização, aqui a gente dá uma disfarçada. Mas com aqueles que nos seguem o dia inteiro, aqueles que nos acompanham, a nuvem de testemunhas a que se referia Paulo, com esta é complicado. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? E eles respondem: fórmula? Esquece isto. A gente dá risada, porque isso aí não é sério. Não é sério. Mas pessoas há animadas de boas intenções e que, não obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Opa, então aqui eu sou especialista. Eu canso a paciência de uma porção de gente, mas não é nesse sentido. É cansar a paciência no sentido de ser bom, porque o sujeito vem instigado pelo mal e nós demonstramos nossa adesão ao bem. E para isso vale a prece. Prece cura a obsessão. A prece é um poderoso auxílio, dizem-nos eles, mas não crede que basta murmurar palavras para que se obtenha o que se deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Nazil, agora tomei um coice, porque eu fico o tempo todo pedindo. Então, está errado. Não é possível. Eu achei que bastava pedir. Peça condições para trabalhar, para fazer. Peça condições para superar-se. Peça condições para ter ânimo, porque é isto que nos deve impelir. A doutrina espírita vem no momento certo falar ao homem que tem condições de racionalizar, que é tempo de pôr mãos à obra, reformando-nos, modificando-nos e interferindo com os nossos exemplos para que o mundo seja melhor. Mas com os nossos exemplos, com as nossas atitudes positivas, e não tenhamos medo de desagradar a quem quer que seja. Sejamos coerentes, não sejamos aqueles que seguem a manada. Tenhamos consciência e hajamos dentro do propósito de fazer o bem. Mas você será visto. Serei visto como alguém coerente com os meus próprios pensamentos, e é o que importa, porque será minha consciência quem dará contas amanhã, quando já não mais existirem as demais pessoas à minha volta, e eu estiver me apresentando para dizer o que fui, o que fiz, será ela que testemunhará em meu favor. Kardec encerra a análise perguntando na questão de número 480 o que se deve pensar da expulsão dos demônios a que fala o Evangelho. E ele depende do que você qualifica como demônio. Lá no caso das irmãs de Loudun, nós tínhamos sim uma pessoa que não aceitava ser rejeitada, e rejeitada por Grandier,
ela inventou toda aquela história de possessão. Como muita gente às vezes inventa histórias de que está sendo perseguido pelos espíritos, de que está sendo prejudicado, quando não movimenta uma única palha para mudar a sua maneira de ver a vida, de ver o mundo. Pensemos nisso, reflitamos, porque Jesus, por inúmeras vezes, curou, mas foi claro na advertência: não persista no erro, não peque mais, não fuja do seu compromisso de ser melhor, porque o auxílio nunca nos falta, mas o que fazemos com ele? Numa página que está no livro Pai Nosso, Emmanuel, dando-lhe o título Conciliação, nos recomenda ter prudência na nossa maneira de agir com aqueles que estão ao nosso lado. É muito comum que nós nos atritemos, principalmente na rua, né? Dentro de casa quase não tem atrito. Vai vir a risadinha, ótimo, né? Pronto, caiu a ficha. A coisa começa em casa. Lógico, ali estão os espíritos que devem uns para os outros. Na rua é fácil a gente ser bom. Aqui no centro, então, misericórdia. Aqui o camarada é só sorrisos. Leva esse comportamento daqui para dentro de casa. Leva para dentro de casa. Experimenta ser tolerante a como você é aqui lá dentro de casa. Ser cortês, por favor, a senhora primeiro. Faça isso lá dentro de casa. Não, você, eu abro mão. Faça isso dentro de casa. É dentro desses atritos, ou diante deles, que nós vamos ganhando e ampliando aqueles que não pensam como nós. E Emmanuel, invocando o que Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e você acabe sendo preso na cadeia obsessiva, naquela cadeia que não oferece possibilidade às vezes de defesa, porque fracos como somos, incipientes na nossa fé, descrentes da nossa realidade de espíritos imortais, nós não acreditamos em verdades que poderiam nos libertar. E aí estamos enroscados. Qual é a saída? Escuta só: faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se o teu inimigo for implacável, você terá testemunhos, como ele os apresentará perante o juiz, de que procurou fazer o bem. Um julgamento justo, nós sabemos, ouve todas as partes. Puxa, mas o que vai acontecer se mesmo assim, se eu tudo fizer e não conseguir aplacar a sede de vingança daqueles aos quais prejudiquei? Ele nos diz: concilia-te com a tua própria consciência e espera, porque ela é o nosso melhor antídoto. Uma consciência em paz produz benefícios para a vida e não apenas para a existência. O capítulo das possessões nos leva a refletir sobre o quanto o conhecimento espírita nos pode dar e dá condições de enfrentar as mais diversas considerações e de enfrentá-las com classe, com lucidez, com lógica. O estudo da doutrina espírita nos permite
sem a menor sombra de dúvida, estar diante de problemas tão graves como estes. E esta casa acolhe pessoas vítimas de processos obsessivos. Mas nesta casa, de onde estou aqui, sempre parte a mesma observação, que é a de Kardec. Sem a mudança daquele que se julga perseguido pelos bons espíritos, sem a alteração da sua mentalidade, sem o seu propósito de fazer o bem, ambos continuarão vinculados por muito tempo. E como a dor nesta área costuma ser intensa, é muito bom que nos previnamos. É importante que estejamos atentos para a maneira como pensamos, como agimos, que ela sempre se dê no campo do bem.